Olá, turma. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo tema da disciplina de Fisiopatologia aplicada à nutrição, né? Que é aquela disciplina que vai aprimorar os conhecimentos técnicos de vocês para a atuação em nutrição clínica. E no tema de hoje a gente vai tratar de um assunto super relevante, super importante, desafiador, continua sendo um problema atual, que é o sobrepeso, assim como a obesidade, né? O ganho excessivo de adiposidade corporal por parte da população, que vem nos colocando cada vez mais maiores desafios nesse tratamento do ponto de vista nutricional. Então, toda a fundamentação teórica que eu vou tratar aqui com vocês, vou discutir aqui com vocês, ela está incluída em uma referência que disponibilizei para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que são as diretrizes brasileiras de obesidade, publicada em 2016 pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO). E a nossa discussão aqui, a nossa conversa, ela vai passear por alguns tópicos, alguns assuntos, que são a definição do que é a obesidade, né? Algumas informações, alguns dados epidemiológicos. Grande parte da nossa discussão vai ficar em torno da questão da etiologia, dos mecanismos fisiopatológicos, como é que uma pessoa consegue desenvolver, como é que ela aumenta excessivamente seu peso corpóreo, sua adiposidade corporal, a ponto de complicar a sua saúde. Vamos falar das complicações que podem advir desse excesso de peso, dos critérios diagnósticos e finalizar a nossa discussão aqui com um panorama de como a intervenção e o tratamento podem ser trabalhados no caso desses pacientes, tudo bem? Basicamente, o documento é bastante extenso, mas basicamente o que merece a atenção de vocês na questão da leitura desse documento são dois pontos do documento, dois tópicos. O que fala sobre diagnóstico, na página 13, e o que fala sobre etiologia, na página 31. Então, toda a nossa discussão aqui ela vai girar em torno dos conteúdos teóricos discutidos nesses dois capítulos. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, como é que a gente poderia definir sobrepeso, obesidade? De uma maneira bem simples e do ponto de vista mais clínico, a obesidade é aquela condição em que o indivíduo eleva muito, aumenta muito a sua adiposidade corporal, além dos parâmetros de referência normalmente adotados para as populações. Então, basicamente, do ponto de vista clínico, ganhar gordura corporal em excesso já é um fator determinante para a gente considerar a presença da obesidade. Vejam que essa definição clínica ela não necessariamente tem a ver com o IMC, que do ponto de vista mais epidemiológico, o critério que se usa em estudos populacionais para fazer a definição, o diagnóstico de obesidade, assim como de sobrepeso. Quando a gente fala do ponto de vista clínico, o que a gente quer dizer é que muitas vezes as pessoas não se encontram em um IMC acima do normal, mas mesmo assim, quando a gente vai investigar a composição corporal dessas pessoas por meio de outras estratégias de avaliação, percebe-se uma maior proporção de gordura corporal nesses indivíduos, mesmo que o peso esteja dentro do adequado para o IMC. Então, uma primeira diferenciação super importante que deve ocorrer nessa questão das definições da obesidade é uma definição meramente clínica, e uma das mais importantes de se lembrar, que a obesidade é o excesso de adiposidade corporal, não importando necessariamente se o índice de massa corporal está dentro da normalidade. Embora muitos estudos populacionais, muitos estudos de grande escala, eles usem o índice de massa corporal como um critério mais diagnóstico do ponto de vista epidemiológico, porque facilita a triagem, a separação daqueles indivíduos já com um proeminente excesso de peso a ponto de se representar
na classificação do IMC. Então o IMC passa a ser um importante critério diagnóstico, mas não somente, como veremos um pouquinho lá na frente, assim como outras medidas também devem apoiar o IMC para que a gente consiga fazer um esclarecimento maior sobre a proporção de adiposidade corporal em excesso, a distribuição dessa adiposidade corporal. Então, vários outros protocolos, outros métodos podem ser utilizados em combinação com o IMC, como as circunferências, principalmente a circunferência abdominal, como as dobras cutâneas, como exames de bioimpedância, né, que se baseia na condução do impulso elétrico, como exames de imagem, como densitometria óssea, como ultrassonografia, como ressonância magnética, como tomografia computadorizada. Esses métodos todos variando muito em função da sua usabilidade no dia a dia clínico, assim como na questão do seu custo, da sua possibilidade de acesso. Então é sempre importante lembrar que o acompanhamento, a definição diagnóstica, eles precisam estar permeados por todos esses pontos. Um outro ponto super importante de se fazer necessária a discussão sobre obesidade e sobrepeso é que é inegável a associação que ela tem com outras doenças crônicas não transmissíveis, com outros problemas de saúde. Mais importantes são principalmente as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e muitas outras que podem se tornar mais evidentes no curso do ganho de peso dos indivíduos, tá bom? E além disso, do ponto de vista epidemiológico mesmo, de ocorrência, cada vez mais a população tem aumentado a sua adiposidade corporal, não só no nível de sobrepeso, como no nível da própria obesidade. E algo que serve para ilustrar muito para a gente esse acontecimento são os dados de 2018, do Vigitel, em que a gente percebe claramente, em comparação com anos anteriores, se formos comparar 2018 com 2015, com anos anteriores, décadas anteriores, o aumento de peso da população ele vem crescendo a cada ano, a cada década, a cada período de tempo que é avaliado. Então, só para vocês terem uma ideia, as pessoas no Brasil como um todo, com IMC acima de 25, com sobrepeso, elas já chegam a mais da metade da população. E as pessoas com IMC acima de 30, que seria utilizado para classificação já no primeiro grau de obesidade, eles já em média ficam perto de 20% da população. Isso é uma proporção muito grande que acaba não tendo condições de um cuidado, de um tratamento. Os serviços de saúde não conseguem suportar muitas vezes não só o excesso de peso, como também todas as comorbidades, né, que eu havia comentado agora há pouco com vocês, do câncer, do diabetes, da hipertensão, das doenças cardiovasculares de uma forma geral. Então, o sistema de saúde ele acaba não suportando essa grande quantidade de pessoas nessa condição de doença. E na nossa cidade de Belém, a gente tem praticamente um panorama de obesidade semelhante ao que a gente tem no Brasil. Tanto homens quanto mulheres estão nessa faixa de 20% de prevalência da obesidade. A gente precisa ficar muito atento a esse problema e trabalhar, identificar muito bem, entender, conhecer muito bem quais são os mecanismos fisiopatológicos, qual é a interação multifatorial que acontece na obesidade, para que a gente consiga ter uma atuação, uma intervenção cada vez mais eficaz. Hoje em dia a gente enfrenta alguns problemas relacionados a estratégias de intervenção, principalmente do ponto de vista alimentar, que elas acabam não melhorando o resultado do paciente, não fazendo com que ele perca peso, não fazendo com que ele mantenha a perda de peso, o uso de dietas muito restritivas, práticas assim, expoliativas, excesso de exercício, muita restrição alimentar, jejum intermitente. Às vezes isso acaba funcionando mais como um gatilho para um ganho ainda maior de peso do que necessariamente para um tratamento eficaz, sustentado e que a gente precisa percorrer, precisa entender e buscar, tá bom? Do ponto de vista etiológico, né? Então entendemos que a obesidade
e o sobrepeso eles se repercutem no aumento da adiposidade corporal, que pode se distribuir de uma maneira diferente ou pode se distribuir de uma maneira igualitária pelo corpo. A gente percebe que o excesso de adiposidade corporal, isso leva no futuro, depois de alguns anos, a outras comorbidades muito sérias, muito significativas. Percebemos que a população vem só ganhando peso ao longo dos anos e que essa frequência tem ficado cada vez maior, mas a gente de fato precisa entender como é que isso está acontecendo, né? Quais são os fatores que são preditores, são determinantes desse excesso de peso na população. Então, a mensagem que precisa inicialmente ficar sobre patogênese, etiologia, mecanismo fisiopatológico da obesidade é que ela não é uma condição simples. O excesso de peso, o excesso de adiposidade, o sobrepeso não é uma condição simples. É uma condição muito complexa, envolvendo inúmeros fatores e que a gente precisa, ao longo do tempo do acompanhamento, ir levantando informações sobre boa parte desses fatores para a gente conseguir fazer uma abordagem o mais adequada possível com esses pacientes. Inúmeros fatores interagem entre si, determinando a ocorrência do excesso de adiposidade, entre eles os que frequentemente a gente encontra nos estudos são os fatores ambientais, que se sustentam especificamente na questão dos hábitos alimentares, dos padrões alimentares, dos comportamentos, do sedentarismo, da falta de regularidade no exercício físico, a baixa adesão ao exercício físico. Isso passa a ser um componente importante. A gente tem os fatores socioculturais. Dou um exemplo para vocês lá do nosso consultório no hospital, em que os pacientes, grande maioria deles, com excesso de peso, com obesidade, com pressão alta, eles têm uma dificuldade muito grande para abandonar o hábito de beber açaí com muita frequência, com açúcar, com muita farinha, muitas vezes substituindo sua refeição principal, almoço, jantar, por esse hábito, esse costume, esse ritual. Então, isso, dependendo da população, passa a ser cada vez mais forte. Precisamos ter muita atenção com isso. Os aspectos psicológicos, emocionais. Hoje é inegável que as pessoas elas adotam condutas alimentares, atitudes alimentares em função do seu estado emocional, do seu estado psicológico. Um pouquinho mais lá na frente a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Os aspectos clínicos, né? Às vezes a determinada fase da vida, uma mulher na menopausa, uma criança com 7, 8 anos que ganhou peso desde o nascimento, muito precocemente, um adolescente que desenvolveu alguma condição clínica diferente, acaba desenvolvendo também um ganho de peso. Então, são pontos importantes de se trabalhar. Os aspectos comportamentais, como a gente havia comentado, combinado com o aspecto psicológico. O ponto de análise interessante também são os fatores genéticos e epigenéticos. Muitos estudos já comprovam que muito dos resultados relacionados à obesidade que se tem hoje, ele pode ser um produto de 2, 3 gerações atrás, por muitas modificações que aconteceram no nosso material genético, não necessariamente relacionadas a mutações, né, que caracterizam as alterações genéticas, mas principalmente a mudanças na metilação do DNA, mudança das histonas, RNA não codificante. Então são mudanças epigenéticas que muitas vezes acontecem no nosso material genético, que vem como decorrência da adoção de hábitos de vida diferentes, maior poluição ambiental, maior intoxicação por vários alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, muitas vezes o fumo, o consumo abusivo de bebida alcoólica. Então tem vários pontos aí para trabalhar, para discutir nesse aspecto da genética, da epigenética, que vale muito a pena a gente considerar. Alguns fármacos, inclusive fármacos para tratamento de outras doenças, como antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidiabéticos,
a insulina, por exemplo, hipoglicemiantes orais podem estar envolvidos com ganho de peso, e é preciso identificar isso para ir também abordando adequadamente o paciente num passo a passo, assim como alguns agentes infecciosos. Já se sabe que alguns certos adenovírus, alguns tipos de adenovírus, podem sim se fazer presente no hospedeiro humano e desenvolver, ter participação no desenvolvimento da obesidade em uma certa proporção desses pacientes. Então vamos passear um pouquinho por cada um deles, mas sem antes de mencionar também que o excesso de peso ele é sim um desequilíbrio importante na regulação de alguns aspectos importantes do funcionamento fisiológico do nosso corpo. Basicamente, alguns deles seriam a fome, a saciedade e o balanço energético. Já se sabe, já é muito bem documentado, muito bem descrito, conhecido que há uma interação importante entre hipotálamo, sistema nervoso central, glândulas anexas, glândulas endócrinas diferentes, no sentido de regular o balanço energético, aumentando o gasto ou reduzindo o gasto, assim como um maior estímulo ao apetite ou um maior estímulo à saciedade. E esses são pontos também que não podem ficar de fora de todo esse escopo de análise da causalidade da obesidade, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses fatores que a gente apresentou, para depois a gente conseguir entender bem como é que as complicações podem acontecer, como é que se faz o diagnóstico e a estratégia de intervenção. Bom, do ponto de vista dos fatores ambientais, a gente havia conversado que, basicamente, os erros alimentares e o sedentarismo eles são determinantes para que, ao longo do tempo, alguém vá acumulando peso. Então, alguns aspectos, alguns pontos, alguns componentes alimentares, eles valem muito a pena fazer menção, como, por exemplo, alguns certos rituais alimentares. A gente recebe muitos pacientes no hospital e muitos deles estão praticamente já se alimentando de uma maneira automática. Eles não pensam, eles não planejam, eles não organizam, eles não escolhem aquilo que eles comem. Eles já estão praticamente no automático. E esse automático muitas vezes faz com que esses pacientes muitas vezes comam sem fome. Então, há casos, por exemplo, de uma esposa que já havia feito uma refeição 1 hora antes do esposo chegar em casa e ela não está mais com fome, mas quando o esposo chegou, ela serviu a mesa, os filhos sentaram à mesa, começaram a conversar e ela acabou se servindo. E ela vem fazendo isso repetidamente. Ela se serve à mesa com todos juntos, embora ela não estivesse mais com fome, entende? Esses rituais alimentares eles precisam muito bem ser identificados no momento da anamnese nutricional, porque muitos deles passam despercebidos pelas pessoas que estão relatando para a gente, e a gente precisa fazer uma investigação um pouco mais detalhada, criteriosa, minuciosa, para descobrir esses pontos, tá? Hábitos alimentares cotidianos. Muitas vezes as pessoas acham que o que elas fazem de pequeno ao longo do dia, ao longo da semana, às vezes até final de semana, elas acham que não faz diferença. Mas faz toda a diferença, pessoal. Muitas pessoas fazem certas restrições durante a semana para se libertar durante o final de semana. Muitas vezes o que elas fazem no final de semana é tão ruim para a saúde delas que isso já é suficiente. O consumo abusivo, excessivo, desproporcional, ele já é suficiente para que se produza o efeito do excesso de peso. Então, não desconsiderem pequenos hábitos, pequenas coisas. Perguntem, as pessoas costumam subestimar o que elas comem, elas costumam omitir o que elas comem, elas costumam muitas vezes mentir sobre o que elas comem. Então, é importante fazer uma acolhida adequada a esse paciente, esclarecer para ele que trazer todos os pontos positivos ou negativos da alimentação para aquela conversa vai ser super importante para a sequência e sucesso do tratamento. O sedentarismo acaba sendo um componente super determinante, é impressionante. 90% das pessoas que chegam lá no consultório para atendimento com queixa de excesso de peso, diabetes, obesidade, hipertensão, eles não praticam exercício físico.
e esse é um componente que é determinante da ocorrência da obesidade e algo que a gente ao longo do tempo precisa ir trabalhando com eles, tá bom? O consumo alimentar excessivo, muitas vezes as pessoas perdem, ao longo do tempo as pessoas vão perdendo o controle homeostático, né, como a gente vai um pouquinho falar lá na frente, o controle homeostático dessas sensações. Será que eu já estou preenchido? Será que eu já estou com fome? Será que eu estou satisfeito? Não, é aquele tipo de pessoa que come o quanto tiver, por quanto ela tenha pagado, o quanto lhe oferecerem, ela só para quando fisicamente ela não aguenta mais, quando ela já está muito saciada, empachada, né? Até se sentindo mal muitas vezes. Então, o consumo excessivo de alimentos faz uma diferença muito grande aí. O excesso de responsabilidades, que muitas vezes tem a ver também com a questão do sedentarismo, tem a ver com a questão da falta de rotina alimentar. Imaginem vocês, né? Quando vocês estavam estudando, antes de entrar na faculdade, tinham um certo nível de responsabilidade. Depois que entra na faculdade, na universidade, acrescentam-se mais responsabilidades, muitas vezes já não consegue ter aquele tempo que você tinha antes para fazer o exercício, já não consegue mais organizar tão bem a alimentação como você organizava antes, e isso pode sim, e vai, se vocês forem percebendo no próprio corpo de vocês, na própria composição corporal de vocês, vocês vão começar a perceber um certo ganho de peso, de adiposidade corporal, como uma consequência disso tudo. Profissionais liberais que têm uma carga horária de trabalho muito grande, muito alta, que não conseguem encaixar os hábitos de vida saudáveis no seu dia a dia, tem uma predisposição, uma possibilidade muito maior de desenvolver a obesidade. Assim como os eventos sociais, né? As pessoas, quando adquirem um trabalho, quando adquirem uma renda melhor, elas costumam ter acesso a ambientes que elas não tinham, restaurantes, bares, eventos, realizam eventos em casa, fazem festas de aniversário, fazem comemorações, fazem happy hour. Então isso tudo em conjunto vai constituir o que a gente chama de ambiente obesogênico. É aquela circunstância, aquele contexto que junta vários fatores e isso vai ter uma força muito grande para o desenvolvimento do excesso de peso, do sobrepeso, assim como da obesidade, tá bom? Do ponto de vista especificamente ainda dos aspectos alimentares, vale a pena eu citar para vocês notar aqui alguns pontos relevantes, como por exemplo, a população que ao longo dos anos vem mais ganhando peso, a população pobre sem uma educação formal num nível adequado, ou seja, uma baixa formação educacional, com uma baixa renda, porque eles são muito mais suscetíveis, muito mais vulneráveis àqueles alimentos de alta palatabilidade, alimentos muito doces, alimentos densamente calóricos, alimentos que não saciam tão bem, que não saciam tão facilmente, alimentos com alta biodisponibilidade, eles são absorvidos e metabolizados e digeridos muito rapidamente. Então, esse padrão de alimentação ele está cada vez mais comum nessa população, com um poder aquisitivo menor e uma formação educacional menor, e de fato acaba sendo isso que a gente percebe no nosso consultório cada vez mais com uma demanda muito grande de pessoas com essa condição, e muitas vezes pessoas que mesmo ganhando pouco acabam não conseguindo ter educação alimentar e nutricional para ganhar bem para gastar bem esse dinheiro, tá bom? Bom, fatores sociocomportamentais. A gente tem aí alguns componentes, algumas circunstâncias importantes de serem trabalhadas, como por exemplo a alimentação fora de casa, o acesso a restaurantes, a lanchonetes, a fast foods. Então isso incrementou muito, né, ao longo dos anos. O consumo compensatório, muitas pessoas que enfrentam dificuldades na sua vida, não conseguem administrar bem esses problemas na cabeça, mentalmente, emocionalmente, eles acabam encontrando na comida uma válvula de escape mesmo, né? Então, poxa, já que as coisas não estão bem para o meu lado, eu pelo menos vou me fazer um bem aqui, eu vou comer uma pizza, um sanduíche, um bolo, um chocolate, qualquer coisa,
mas as pessoas cada vez mais estão usando esses mecanismos compensatórios para se fazer bem, o comer rápido demais, a questão das atribuições, né, das responsabilidades que a gente havia falado anteriormente, acabam estreitando um pouquinho mais o tempo disponível para fazer refeição de uma maneira mais sossegada, que permite inclusive acessar aqueles sinais, né, os sinais orgânicos, como o da fome, o da saciedade, acaba atrapalhando muito essa interação nossa com o próprio corpo. O sistema de prazer e recompensa, né? Hoje muitas pessoas estão muito focadas em fazer só o que gosta. Os pacientes reclamam muito, às vezes, quando eles são colocados na situação de necessitar mudar hábitos alimentares, porque eu não gosto de verduras, eu não gosto de frutas, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e praticamente só o que eles gostam são as coisas que mais determinam o ganho de peso neles, e eles precisam muitas vezes usar isso como uma forma de recompensa, de se fazer bem, e é difícil sair desse ciclo vicioso, leva tempo, não é fácil, precisa muito trabalho, assim como a falha do sistema regulatório homeostático, né? É aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, aquela capacidade de se perceber com fome ou saciado, praticamente é totalmente perdida nessas condições, e o indivíduo precisa se reconectar novamente com tudo isso para conseguir fazer um tratamento adequado. Então vejam, do ponto de vista sociocomportamental, a gente tem vários fatores que precisam ser identificados por vocês no momento do atendimento, no momento da consulta, da anamnese, de toda a investigação desse paciente, tá bom? Alguns fatores clínicos importantes, né? Como, por exemplo, a história do ganho de peso, nas diferentes fases da vida. Quando é que a pessoa começou a ganhar peso? Se ela começou a ganhar peso lá na infância, se ela começou a ganhar peso já na idade escolar, se ela começou a ganhar peso na adolescência, já na vida adulta, se teve algum acontecimento específico nessa fase da vida, na infância, na escola, na adolescência ou na vida adulta, houve um acontecimento em especial que foi marcante, que a pessoa mesma percebe como marcante do ganho de peso, né? Se houve um ganho de peso na gestação, se houve uma dificuldade muito maior para perder o peso depois do parto. As mulheres na menopausa, elas acabam tendo uma dificuldade um pouquinho maior para perder o peso, não necessariamente, muitas vezes, pela alteração hormonal, mas principalmente pelas características fisiológicas inerentes à idade e ao próprio estilo de vida, muitas vezes. Então as mulheres na menopausa elas precisam de uma atenção muito maior. O abandono do tabagismo, muitas vezes as pessoas acabam trocando, né? Eles compensavam seus problemas, suas situações, suas ansiedades, suas angústias com o tabagismo, e depois eles, ao parar o tabagismo, eles passam a compensar essa ausência, essa falta, esse aspecto mais emocional com a comida, e isso faz com que o peso se eleve, além de usar o sistema regulatório homeostático de uma maneira melhor, ou a falha dele podem ser uns fatores determinantes que constituem esse espectro aí clínico do desenvolvimento da obesidade, tá bom? Então é muito importante no momento da conversa identificar que tipo de paciente qual é a faixa etária, como é que foi a história de ganho de peso. Esses aspectos todos são muito relevantes. Além do ponto de vista genético e epigenético, como eu havia comentado com vocês. Estudos, por exemplo, com gêmeos monozigóticos, dizigóticos, que foram separados dos pais. Um gêmeo ficou com os pais biológicos, outro gêmeo foi morar com pais adotivos. Os filhos adotivos, os filhos que foram adotados, eles acabaram desenvolvendo um índice de massa corporal e uma adiposidade corporal semelhante aos dos pais biológicos, mostrando, por exemplo, só um dos exemplos de vários estudos que se tem, do quanto o aspecto genético, a predisposição genética, ela é determinante da ocorrência da obesidade, sim. Assim como o aspecto de interação, né? As mudanças genéticas, assim como epigenéticas, elas podem especificamente modificar a nossa capacidade de interação com o circuito neural, né? Da fome, da saciedade, a nossa interação com o ambiente obesogênico. Então isso tudo pode ser muito relevante quando a gente vai mapear
os fatores causais da obesidade. Tá? E do ponto de vista dos fatores epigenéticos, a epigenética ela é diferente da genética. Por quê? Porque no caso da genética, o que a gente normalmente observa são mutações em alguns genes que codificam determinados componentes relacionados à regulação da homeostase energética, por exemplo, à regulação do tamanho do adipócito, da produção de enzimas que serão responsáveis pela síntese de triglicerídeos e acúmulo nos adipócitos. Então, o aspecto genético tem a ver com essa questão da mutação. Os aspectos epigenéticos, eles não têm a ver com mutação. A epigenética tem a ver com mudanças na estrutura do nosso material genético, assim como a síntese e a produção de determinados compostos que vão modificar o funcionamento do corpo. Caracteristicamente, mudanças epigenéticas dizem respeito à metilação do DNA, à modificação das histonas, à síntese de RNA não codificante. O que é um RNA não codificante? Porque é um RNA que não ajuda a produzir proteínas. Ele é um RNA não codificante porque ele não produz proteínas e ele acaba modificando a função de determinados outros sistemas, de glândulas endócrinas, e isso tudo passa a ser um importante componente também, junto com os fatores genéticos, na determinação dessa maior frequência, como se observa hoje, da questão da obesidade no mundo, no Brasil, no Pará, em Belém. Então, inclusive, há estudos que dizem que asseguram que tudo que a gente tem passado hoje com relação ao excesso de peso tem tudo a ver com as diferentes exposições que os nossos antepassados fizeram. Né? A própria maior mudança ambiental, com poluição, maior temperatura ambiente, menor umidade, né? Climas mais secos passam a ser super importantes na determinação dessas mudanças epigenéticas, tá bom? E também, obviamente, que todos esses dois fatores, genéticos e epigenéticos, eles têm uma interação interessante, muito importante, sobre essa questão da regulação do balanço energético, do equilíbrio energético, da homeostase energética, fazendo com que muitas vezes o indivíduo acumule mais gordura corporal, outros consiga ter um gasto calórico maior ao final do dia. Isso vai fazer uma grande diferença, tá bom? Bom, fatores psicológicos. A gente tem aqui inúmeros fatores que podem desencadear, obviamente, uma mudança no comportamento alimentar, uma escolha alimentar diferente, uma maior reclusão em casa, maior sedentarismo, um estilo de vida menos ativo. Como, por exemplo, aquela sensação de inferioridade das pessoas, o isolamento social, né, como tem acontecido muito nesse período atual que a gente está passando, das pessoas terem que ficar em casa e não conseguirem mais participar dos seus tipos de exercícios que costumava participar, a questão da ansiedade, a questão da depressão, aspectos emocionais, psicológicos muito importantes que, querendo ou não, influenciam o nosso jeito de comer. Eles mudam o nosso jeito de comer, muitas vezes, no caso da depressão, às vezes um certo desinteresse por se fazer bem, por comer melhor, por fazer exercício, por se cuidar, né, relacionado ao amor próprio também, a alimentação como fuga, né, muitas vezes entendendo assim aquele problema que ela está passando como um problema sem saída, mas que há uma fuga, uma válvula de escape, uma compensação como a alimentação pode desempenhar, né, ainda mais porque a alimentação tem uma sensação muito prazerosa, né, de consumir, principalmente aquilo que a gente gosta, e muitas vezes, combinado a tudo isso, a gente tem um comer compulsivo sem atenção. Aquelas pessoas que pela questão muitas vezes da ansiedade, têm um comportamento mais acelerado, né, mais impulsivo, compulsivo, come muito rápido, muitas vezes nem percebe o que consumiu, muitas vezes tem que consumir de novo para ver se que consegue entender ou pensar ou perceber o sabor daquele alimento que ela estava consumindo. Então, vejam com que a gama de alterações, de modificações
psicológicas, emocionais, ela é vasta, então ela requer um reconhecimento importante do nosso lado, do nosso ponto como nutricionistas, para que a gente consiga também perceber situações em que vale a pena fazer um encaminhamento que é importante fazer o encaminhamento desse paciente para o acompanhamento psicológico também, tá bom? Alguns fármacos podem estar envolvidos também nessa questão da causalidade da obesidade, como por exemplo os antidepressivos, como a mitriptilina, a mirtazapina, antipsicóticos como a quetiapina, a risperidina, anticonvulsivantes como a gabapentina, alguns hipoglicemiantes, né, medicamentos usados para tratamento do diabetes como a própria insulina, a glibenclamida. São medicamentos super importantes de a gente reconhecer como sendo aqueles usados pelo paciente para que a gente possa acompanhar a evolução toda do peso, o controle clínico dele da doença que ele está tratando com esses medicamentos, mas ao mesmo tempo acompanhando essa evolução do peso, tá bom? E do ponto de vista infeccioso, como eu havia comentado com vocês lá no início, alguns fatores infecciosos podem estar relacionados sim com a obesidade, principalmente 3 tipos de adenovírus, o 5, o 36 e o 37. Basicamente, o 5 e o 37, eles causam mais excesso de peso em animais, enquanto que o 36 ele pode estar presente em até 30% das pessoas com excesso de peso, de adiposidade corporal, humanos, né? Os adenovírus infectam humanos, no caso do 5 e do 37, eles infectam não só humanos como também animais, frequentemente animais, mas o adenovírus 36 ele infecta predominantemente os humanos, chegando a ocorrer cerca de 30% no corpo daquelas pessoas com excesso de peso e às vezes até 11% no corpo daquelas pessoas sem excesso de peso. E o que eles fazem de alteração no corpo do indivíduo que faz as pessoas aumentarem de peso? Basicamente, 2 coisas importantes eles provocam. Uma, eles trabalham na formação de proteínas que são responsáveis pela produção de triglicerídeos, aqueles triglicerídeos que vão ser acumulados dentro do adipócito, e eles trabalham, por outro lado, também na maior diferenciação dos adipócitos, tornando os adipócitos cada vez mais rapidamente maduros e ficando disponíveis para acúmulo daquele triglicerídeo que eles haviam também estimulado a maior produção. Então, esses adenovírus eles desempenhariam essa modificação na capacidade metabólica de sintetizar triglicerídeos, assim como também do acúmulo, do desenvolvimento, né, dos adipócitos e da capacidade de acúmulo de triglicerídeos nesses adipócitos. Tudo bem? Então, pelo que vocês acabaram de perceber, né, a etiologia complexa, multifatorial da obesidade e do sobrepeso, ela requer da gente uma atividade integrada, né? Ela requer de todos os profissionais, de centros de saúde, de serviços de saúde, uma equipe muito integrada, interdisciplinar, que desenvolva um trabalho integrado no sentido de que o sucesso terapêutico para esse paciente seja alcançado. Então, é sempre interessante a gente, na nossa atividade profissional, como nutricionistas, conversar, dialogar, discutir casos com todos os outros profissionais que também fazem o cuidado desses pacientes para que a gente vá caminhando todo mundo no mesmo ritmo, com o mesmo propósito e produzindo o melhor resultado possível para os pacientes, tá bom? Outro ponto interessante da etiologia, que é relevante a gente considerar, e que tem ganhado cada vez mais fortes evidências, é a questão da disbiose intestinal. Tá? O que é a disbiose intestinal? A disbiose intestinal é um desequilíbrio que acontece na flora intestinal, em que há uma maior predominância de bactérias patogênicas em detrimento das bactérias não patogênicas benéficas. Esse desequilíbrio ele tem uma relação com a obesidade, principalmente porque pode modificar a secreção hormonal, pode aumentar a translocação bacteriana, pode aumentar a resposta sistêmica inflamatória crônica sustentada. Isso pode desequilibrar aspectos metabólicos, o metabolismo dos carboidratos, o metabolismo das gorduras. Isso pode provocar um adoecimento hepático. Mas é importante a gente lembrar
que não é também uma condição muito simples. Como vocês podem ver na ilustração aqui ao lado, são inúmeros os fatores causais da desbiose intestinal, que passam por muitos dos que a gente já conversou, mas chamo a atenção aqui para vocês da questão do sedentarismo, do uso de antibióticos, aspectos genéticos, o padrão dietético, se tem ou não tem adiposidade, se tem ou não tem a presença de inflamação, aspectos de estresse, a idade, o funcionamento cerebral, o sistema imune. Então, é uma discussão que merece um aprofundamento à parte, para se estabelecer bem, entender bem essa relação da desbiose intestinal com a obesidade, mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque ele foi tema, essa apresentação da relação da desbiose intestinal com a obesidade foi tema de um artigo publicado nessa revista Hospedeiro Celular e Microbiota, que vale muito a pena quando tiverem uma oportunidade consultar e fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, como leitura complementar desse conteúdo publicado em 2017, então vale muito a pena. Essa referência, esse artigo não somente trouxe essas possíveis causas, como ele também trouxe para a gente uma possível relação de causalidade. Então, ele traz para a gente assim que tanto os estudos in vitro, né, essas plaquinhas que vocês estão vendo, quanto estudos in vivo, com os animais, eles já mostraram uma relação praticamente bidirecional entre aspectos dietéticos, antibióticos, sedentarismo, com o ganho excessivo de adiposidade corporal. Então, é um assunto que eu não podia deixar de fora dessa nossa conversa aqui. Está, sim, não necessariamente comum dentro daquele script lá que a gente falou dos fatores causais, mas merece uma atenção, porque vale muito a pena acompanhar isso tudo e com o aspecto terapêutico nutricional a gente também conseguir tratar, tá bom? O excesso de peso já é sabido, o excesso de adiposidade corporal é conhecidamente um fator predisponente muito relevante para outras doenças crônicas, para outras comorbidades. Podemos ilustrar aqui inúmeras, mas chamo a atenção para vocês especificamente de problemas cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, como acidente vascular cerebral, como esteatose hepática, né, e que pode depois evoluir para uma esteatohepatite, e quem sabe não tratada para uma cirrose hepática, sarcopenia, obesidade sarcopênica, sabe? Aquela situação em que você tem excesso de peso e seus músculos e seu fígado, né? No caso da esteatose hepática, do fígado, mas no caso do músculo você começa a ter infiltrados de gordura na sua musculatura, prejudicando o funcionamento dessa musculatura, além do maior risco para desenvolvimento de pressão alta, para maior desenvolvimento de diabetes tipo 2. A gente tem recebido uma frequência muito grande de pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2, por volta dos 30, 40 anos, com associação com excesso de peso, já com dislipidemia, né, que é uma outra complicação relevante do excesso de peso, o aumento do colesterol, o aumento do triglicerídeo, a diminuição do HDL, o câncer, uma maior predisposição, uma maior possibilidade de desenvolvimento de câncer nessas pessoas. Então, assim, o panorama de comorbidades que podem acontecer como resultado do excesso de adiposidade corporal é enorme. Então, assim, eu sempre brinco com os pacientes falando para eles que quando o excesso de adiposidade vem, ele nunca vem só. É como se a obesidade e o sobrepeso viessem com uma mochilinha aqui na costa e dentro dessa mochilinha a gente tivesse vários outros problemas de saúde que ele vai precisar passar a se preocupar, a tratar. E é inegável o quanto a alimentação, ela ou pode ser a nossa aliada na prevenção e tratamento disso tudo, ou ela pode ser uma inimiga quando a gente faz mau uso dessa alimentação, adota hábitos alimentares equivocados e se coloca muito mais próximo dessas condições crônicas como um todo. Então, a gente ainda vai discutir algumas outras doenças crônicas na nossa disciplina de fisiopatologia que tenham essa relação com obesidade. A gente vai fazer esses links todos, mas só para vocês terem um panorama geral de tudo que
que pode acontecer como uma consequência em médio e longo prazo do excesso de adiposidade corporal, para conseguir esclarecer melhor também os pacientes, tá bom? Bom, do ponto de vista diagnóstico, como a gente havia comentado lá no início da nossa aula, o IMC é o critério diagnóstico epidemiológico muito utilizado em larga escala populacional para fazer a identificação daquelas pessoas com sobrepeso e obesidade. Todos vocês já conhecem suas diferentes categorias, as suas faixas, seus pontos de corte. Então, não há nenhuma novidade nisso que eu estou aqui apresentando para vocês. Mas é importante lembrar que não devemos usar somente o IMC como critério diagnóstico. É sempre importante combinarmos vários aspectos para o diagnóstico do excesso de adiposidade corporal. Então, podemos usar o IMC, assim como podemos usar a circunferência abdominal, que no caso dos residentes no Brasil, os sul-africanos, precisam seguir os mesmos parâmetros, os mesmos pontos de corte dos sul-asiáticos, que são de 90 centímetros de circunferência abdominal para homens e 80 centímetros de circunferência abdominal para mulheres. Ou seja, o limite para que o tamanho da circunferência de homens o limite é 90. Acima disso, já se configura como uma adiposidade visceral, acúmulo de gordura visceral, e isso começa proporcionalmente a aumentar o risco de todas aquelas complicações que nós havíamos comentado anteriormente. Nas mulheres, o limite para que a circunferência abdominal possa medir é 80 centímetros. Nesse caso, acima desse valor, a gente também já tem mulheres em risco de fazer complicações, todas essas que a gente acabou de comentar aqui com vocês. Então, a gente junta o IMC, a circunferência abdominal, e podemos também agregar a esses dois aspectos outros critérios diagnósticos, como, por exemplo, a bioimpedância elétrica, que se baseia pela condução do impulso elétrico e por meio dessa mudança de resistência e condutibilidade da corrente elétrica no corpo vai diferenciar, segregar a proporção de massa magra e massa gorda no indivíduo. Lembrando que essa é uma técnica que requer um preparo importante, porque as modificações do estado hidroeletrolítico podem alterar os resultados do exame e mudar a sua interpretação. Podemos fazer a utilização de dobras cutâneas, dobra cutânea tricipital. Em vários segmentos do nosso corpo é possível fazer a tomada de dobras cutâneas e usar essas dobras cutâneas em vários protocolos já existentes para a estimativa da proporção do percentual de gordura corporal. Você pode usar só 3 dobras, você pode usar 7, você pode usar 5 dobras. Então, dependendo do protocolo que você vai escolher, a gente pode estimar bem esse percentual da gordura corporal. A gente pode usar a densitometria óssea de corpo inteiro. Normalmente é um exame que os ortopedistas, né, os médicos que trabalham o acompanhamento dos pacientes da sua saúde osteomuscular, eles pedem para avaliar a adiposidade corporal de uma forma global. Inclusive ela vem segmentada. É um exame muito, muito interessante de se ter. Quando se tiver disponível, vale muito a pena analisar, interpretar. Não é um exame que se peça de rotina, não é um exame que se peça rotineiramente. A dobra cutânea se faz mais rotineiramente, a bioimpedância também. Assim como outros exames que podem ser utilizados para avaliação da composição corporal, como também a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a ultrassonografia. Inclusive a ultrassonografia, por ser mais simples e poder ser utilizada de uma maneira mais rotineira, vários estudos foram realizados e conseguiram mostrar que há sim uma correlação interessante, importante, significativa entre os dados de ultrassonografia abdominal, por exemplo, para avaliar a adiposidade abdominal, com os dados de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Então, na nossa mão, assim, no dia a dia, fica muito mais factível de utilizar o IMC, a circunferência abdominal e a dobra cutânea, caso você tenha um adipômetro na mão. A bioimpedância já vai depender de um equipamento mais aprimorado, e todos os outros exames de imagem também vão requerer um custo muito maior e não são normalmente exames que se pede de rotina. Você vai olhar esses exames, vai analisar, interpretar, caso eles já estejam disponíveis na mão do paciente, eles queiram mostrar para vocês, tá bom? Tudo bem?
Bom, para que a gente consiga dimensionar bem o impacto que o excesso de peso costuma ter na saúde das pessoas, é preciso que se faça uma avaliação clínica bem detalhada, bem importante. E dentro dessa avaliação clínica, a gente tem alguns componentes que precisam ser lembrados por vocês no momento da atuação profissional na área clínica, no hospital ou no consultório, ou em clínicas de uma forma geral. Primeiro, a história clínica toda do paciente, ou seja, a história do adoecimento do paciente. Se o excesso de peso já repercutiu com alguma outra doença, qual é essa doença, como é que ele faz o tratamento, quais são os medicamentos que ele usa, há quanto tempo que ele já está doente assim, como é que foi que aconteceu tudo isso, a história do ganho de peso, como é que isso aconteceu, se teve algum marco na vida, algum acontecimento na vida que fez a pessoa aumentar de peso, se há uma história familiar também de excesso de peso, se essa é uma... Às vezes os pacientes dizem assim, não, é uma tendência nossa de aumentar de peso em casa. De fato, a gente já entendeu que o aspecto genético ele pode ser determinante para a ocorrência disso tudo, mas não devemos esquecer também que a epigenética, e também não devemos esquecer o aspecto mais comportamental, né? Às vezes o estilo de vida das pessoas vai mudando, o tipo de alimentação vai mudando, o sedentarismo vai ficando mais presente e a gente precisa estar atento a tudo isso. Como é que esse excesso de peso veio acontecendo? Os hábitos alimentares, como havíamos comentado lá em cima, os hábitos de exercício físico, se essa pessoa já fez alguma vez, não fez, nunca fez, não gosta de fazer, ou já fez um e parou, fez um tipo, se sentiu mal lá na academia, no local do treinamento e parou de fazer porque ficou com medo. Tem várias, às vezes o professor pegou muito pesado na primeira sessão de treinamento, a pessoa ficou muito com muita dor, dolorida e acabou não voltando mais. Então é importante identificar muito bem isso para ir aos pouquinhos esclarecendo esses pacientes. Tá? Exames laboratoriais. Quando eu recebo pela primeira vez no consultório os pacientes que não vieram com exames mais atualizados, eu sempre faço essa opção, eu sempre solicito os exames laboratoriais. A gente normalmente pede alguns parâmetros laboratoriais padrões, como a glicemia de jejum, a lipemia, que é o colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL, prova de função hepática, TGO, TGP, GGT, prova de função renal, principalmente a creatinina, um hemograma, às vezes, dependendo da circunstância, o hormônio da tireoide, TSH, T4, e a gente precisa dessa informação atualizada sobre os exames laboratoriais, porque é o parâmetro mais objetivo também que a gente tem, além, obviamente, do peso, da circunferência, de tudo das dobras, para que a gente faça um segmento. O importante não é o paciente necessariamente lá na outra consulta logo ele normalizar seus níveis de açúcar, os pressóricos, do colesterol, triglicerídeo, não, ele precisa ir aos pouquinhos equilibrando esses níveis laboratoriais para que ele adquira uma condição de saúde melhor lá na frente, para que ele consiga ter uma condição de vida melhor, um tratamento melhor, menor dependência por medicamentos. Então é importante a gente usar esses exames laboratoriais para fazer esse segmento, para ir mostrando para o paciente todo o histórico, toda a linha do tempo dos exames, como é que ele tem evoluído, porque muitas vezes o peso não muda, o peso ele leva mais tempo para mudar, muitas vezes o peso não muda e o paciente fica angustiado, porque o peso não mudou, para ele o mais importante é o peso. E quando a gente começa a ilustrar para ele que os exames laboratoriais são relevantes até muito mais que o peso, ele começa a entender melhor como que toda a terapêutica está funcionando e que ele está indo bem, que ele está evoluindo, embora porventura os valores dos exames possam não ter atingido aqueles valores de normalidade desejados. Mas é super importante a gente ter isso. Os fatores ambientais, os fatores culturais, tipo de trabalho, onde trabalha, com quem mora, as rotinas do dia a dia, se estuda, se não estuda, sabe? Esses pontos todos, se come fora de casa, se não come, se leva de casa, se frequenta muitos eventos, isso tudo é super importante de a gente dimensionar. A questão do ganho de peso ao longo dos anos, e um ponto bem legal também de a gente tocar na conversa com o paciente, que se ele já tentou alguma vez mesmo
fazer uma intervenção para redução da adiposidade corporal, se ele já usou alguma estratégia para emagrecer, qual foi a estratégia, como é que ele fez, que se foi orientado por um profissional, se não foi, quanto tempo durou, como funcionou, se perdeu peso, se não perdeu, se parou de perder, se ele abandonou, por que ele abandonou. Então, é bastante coisa. É muita coisa que a gente precisa conversar ao longo do tempo com esses pacientes. Mas a gente não precisa necessariamente resolver isso tudo numa primeira conversa, numa primeira consulta. A gente vai estabelecendo pontos prioritários para serem trabalhados com o paciente, e aos pouquinhos a gente vai dando um passo de cada vez para que esse paciente também vá se tornando cada vez mais autoeficaz, autônomo, autossuficiente para ir conduzindo melhor essa terapia fora daquele contato que a gente tem com ele no consultório, tá bom? Então, depois que a gente faz esse apanhado todo clínico, que você tem todas essas informações sobre a questão das causas, fez o diagnóstico, tem esse apanhado clínico como um todo, chega o momento da gente estabelecer a nossa principal estratégia de intervenção. A nossa prevenção, ela pode ser estabelecida em 3 níveis especificamente. A nossa prevenção primária, secundária e terciária. Como vocês podem perceber, a atenção primária, ela visa especificamente evitar que o problema aconteça, né? A gente trabalhar com aquelas populações que estão numa condição nutricional melhor, adequada, sem excesso de adiposidade corporal, e começar a construir padrões alimentares nessas pessoas que façam com que elas continuem longe do excesso de peso, do excesso de adiposidade. No caso da prevenção secundária, a gente já começa a ter a presença do problema e que a gente precisa intervir para esse problema ser remediado, para esse problema ser minimizado, inclusive com o foco de evitar que complicações futuras possam acontecer. E na prevenção terciária, a gente já tem praticamente todo o problema instalado, inclusive não só a obesidade, o excesso de peso, como também comorbidades que precisam ser tratadas paralelamente ao ganho de peso excessivo, de adiposidade que a pessoa apresentou. Então, essa estrutura de intervenção, ela é útil e foi apresentada no documento da ABESO exatamente para nos guiar em função de que tipo de paciente que a gente recebe, em que circunstâncias que nós os recebemos, qual é o estado atual que ele se encontra, para a gente conseguir depois estabelecer as melhores estratégias possíveis. Tudo bem, pessoal? Então espero que tudo tenha ficado bem esclarecido, que a gente consiga ter feito uma discussão interessante sobre essa situação da obesidade, e nos vemos na próxima aula, tá bom? Um abraço a todos e a todas. Até mais.